Estamos oficialmente no ar e agora estamos oficialmente começando o nosso seminário de República Tcheca. Vamos começar vendo um pequeno vídeo com algumas belezas que vocês podem ver no país enquanto o pessoal acaba de se conectar. Vamos lá. I'll find a smile for you, my dear. I'll find a love to conquer fear. I'll take it all in my stride and sing, sing, sing aloud while I'm walking. I'll hold your hand and steal a kiss. I never thought I'd feel like this. I want you to be my bride and sing, sing, sing aloud while I'm walking. Well, we're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a kiss with your name on. Well, we're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a love with your name on. I know I'll always have your touch. I know I love you so, so much. I'll take it all in my stride and sing, sing, sing aloud while I'm walking. As long as you are on my arm, I'll always keep you safe from harm. I want you to be my bride and sing, sing, sing aloud while I'm walking. Well, we're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a kiss with your name on. Well, we're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a kiss with your name on. I've got a kiss for your name on. Well, you're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a love with your name on. Well, you're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a kiss for your name on. Well, you're gonna go summer love. I've got a lot to love to give. I've got a kiss for your name on. Qual é a sua história na República Tcheca? Vamos descobrir assim que eu parar esse vídeo aqui. Prazer, nós somos a República Tcheca, mas também pode se chamar de Tchequia. E aqui eu já vou começar a explicar, porque muita gente, quando viu esse termo, Tchequia, começou a falar, meu Deus, vocês mudaram de nome, o país agora chama-se Tchequia, não chama mais República Tcheca. Não é bem assim. Na verdade, o país continua se chamando República Tcheca, mas, recentemente, acho que foi 1 ou 2 anos, o governo da República Tcheca passou a aceitar que se usasse a forma reduzida Tchequia para simplificar em alguns lugares em que República Tcheca era muito comprida. O país chama República Tcheca, mas Tchequia também é um nome aceito. É como se fosse um apelido, não é? Quando a gente fica amigo de uma pessoa, a gente começa a encurtar, né? A Maria Lúcia vira Malu, o José Carlos vira Zeca. E, então, em vez de República Tcheca, pode chamar de Tchequia, porque a gente já está aqui no Brasil há 15 anos, então acho que a gente já pode se considerar amigo, não é mesmo? Tchequia é para os íntimos, e é por isso que nós temos um blog que se chama destinotchequia.com. Já vou fazer essa publicidade, porque este blog é um blog em que a gente coloca conteúdo especialmente desenvolvido para os brasileiros. Então, tem muita dica, muita curiosidade, muitas coisas que normalmente a gente não colocaria num site oficial e que lá vocês podem descobrir e até utilizar para suas vendas. Dicas, curiosidades, matérias especiais e até novela, porque nós estamos com uma novela que a gente está lançando capítulos semanais, se vocês ainda não estão acompanhando, podem procurar lá no Destino Tcheca, que está em destaque, os capítulos da novela. É uma história muito interessante de um casal que viaja para a República Tcheca e que vão acontecendo alguns percalços no caminho. Mas vamos
cortar a propaganda e começar direto para o país. Vamos começar pelo básico. Vocês, agentes de viagem, precisam saber aonde nós estamos, né? Estamos bem no meio da Europa. Se vocês olharem todo o mapa da Europa, vocês vão achar a República Tcheca aqui nessa meiuca. Apesar de no Brasil muita gente muitas vezes se referia à República Tcheca como leste europeu, não é leste europeu, porque o leste europeu seria isso aqui, Ucrânia, Bulgária, Turquia, Azerbaijão, que está um pouquinho mais para cá. A República Tcheca é na região chamada Europa Central, porque, como vocês veem, está bem no centro da Europa, tá? Qual é a grande vantagem? Que a conexão com todas as outras capitais europeias é muito boa. Então, vocês veem que de Paris, Charles de Gaulle, voando, você demora 1h45, de Frankfurt, 1h10, de Amsterdã, 1h30. Onde está mais longe aqui, Madrid, talvez Lisboa, são os destinos que demoram 3 horas de voo, que para padrão brasileiro ainda está aceitável. Então, nós não temos voos diretos, vocês vão ter que fazer uma baldeação em algum outro lugar, mas esse trecho dentro da Europa sempre vai ser um trecho curtinho e fácil de fazer, tá? E também a República Tcheca está muito bem conectada com os vizinhos, porque a gente sabe que brasileiro adora fazer os programas do tipo Jaques. Vocês devem conhecer bem como agentes de viagem, né? Já que estou indo para determinado país, por que não aproveito e dou uma esticadinha para a República Tcheca, né? Já que estou indo para Berlim, Praga está só a 360 quilômetros. Já que estou indo para Munique, Praga está só a 385 quilômetros. Já que estou indo para Viena, Praga está só a 305. Então, é muito fácil essas conexões e podem ser feitas por terra, através de carro ou trem, e também aqueles ônibus de turismo que agora existem, que são sempre muito bem conectados, tá? Informações básicas que vocês precisam saber como agentes de viagem para vender República Tcheca. Primeiro, estamos na União Europeia. Então, somos um dos 28 países membros da União Europeia, ou agora é 27, né? Acho que depois do Brexit são 27. Estamos dentro da União Europeia, então fazemos parte daquele bloco que se junta em vários assuntos, tá? Estamos na zona Schengen, a zona de livre trânsito da União Europeia. Então, vocês não têm voo direto, vão fazer imigração em Madrid, em Paris, em algum outro lugar, e de lá para a República Tcheca vai ser um voo doméstico, não vai precisar mostrar passaporte novamente. Não precisa de visto, porque todos os países da zona Schengen têm esse tratado, que brasileiros não precisam de visto. Porém, apesar de estarmos na União Europeia, apesar de sermos da zona Schengen, nós não somos da zona euro. Isso quer dizer que a nossa moeda oficial não é o euro, e sim a coroa tcheca. Isso, gente, é uma grande vantagem, especialmente agora que o dólar e o euro foram para as alturas. Por quê? A República Tcheca acaba ficando mais barato que os países tradicionais da Europa, aqueles que todo mundo sempre vai. A República Tcheca fica em uns 20% mais barato, o que é uma diferença razoável agora que o dólar está muito alto. Então, tudo, passeios, hotéis, comida, alimentação, tudo na República Tcheca é um pouco mais barato do que os seus vizinhos, colegas do Ocidente, tá? Bom, a República Tcheca pratica a devolução do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, então, com algumas regras, vocês podem recuperar parte do dinheiro que vocês gastaram com compras na República Tcheca na hora que estão embarcando de volta. Tem algumas regras que precisam ser seguidas, mas dá para conseguir algum dinheiro, um cashback, como se diz agora, na hora que você estiver retornando para o Brasil. E o idioma oficial é o tcheco, que eu acredito que ninguém fala, nem eu, e não se preocupem, porque só tcheco fala tcheco, então só naquele país, nem no vizinho Eslováquia, que era um país só há pouco tempo, nem lá se fala tcheco, lá também se fala um outro idioma, e os tchecos sabem disso, então eles não vão tentar falar tcheco com você, quando perceberem que é um turista, eles vão falar uma das outras línguas que todo tcheco fala, porque eles aprendem várias línguas na escola, evidentemente. A língua mais falada, a segunda língua mais falada é o inglês, que é uma língua meio que universal, mas tem muita gente que fala alemão por conta da vizinhança que tem com os alemães ali. Os mais velhos falam russo, bom, russo não vai adiantar, mas os mais jovens tem muita gente falando línguas latinas, como espanhol, como francês, como italiano, então dá para se virar muito bem. Nós nunca perdemos ninguém na República Tcheca porque não conseguiu falar, não conseguiu se comunicar, está lá perdido até hoje. Isso nunca aconteceu, não é um problema o idioma. Tá?
Fuso horário é o Greenwich mais 1, isso significa que nós estamos aqui em Greenwich menos 3, isso significa que nós temos, em geral, 4 horas de distância horária para a República Tcheca. Agora, na verdade, são 5, porque eles estão em horário de verão, então adiantaram o relógio em 1 hora. Se nós inventássemos quando no nosso horário de verão seriam 3, mas parece que nós não temos mais horário de verão, então vai variar entre 4 ou 5, dependendo da época do ano. E, por fim, o clima é o que a meteorologia, os meteorólogos, chamam de temperado, que isso quer dizer que são estações bem definidas. No verão é bem quente e dá pancadas de chuva, bem quente eu estou dizendo aí temperaturas nos 20 altos, passando de 30 em alguns dias. No inverno é frio, frio a ponto de ficar perto de zero, 5 graus, 2 graus, zero, às vezes com os picos mais frios abaixo de zero. E as meias estações são aquelas, dependendo do mês que você vai pegar temperaturas entre 15 e 25 graus, que é muito agradável. Inclusive, são as épocas que os turistas mais gostam de visitar a República Tcheca, o outono e a primavera. Tá? Bom, o propósito da minha palestra hoje aqui é mostrar para vocês 10 temas de viagem para descobrir a República Tcheca, porque isso já me aconteceu tantas vezes, é até um pouco frustrante, né? Você fala, República Tcheca, você devia conhecer a República Tcheca. Daí a pessoa vira com a cara e quer falar, mas o que tem para fazer na República Tcheca? Tem muita coisa para fazer. Apesar de ser um país pequeno, é menor que o estado de Pernambuco, tem inúmeras coisas para fazer, e eu juntei 10 temas, e em cada tema eu tenho mais de uma opção para convencer qualquer passageiro que a República Tcheca é um destino que vale a pena ser visitado. E não só aquela passadinha de um dia e meio em Praga, que isso é uma tristeza, né? Dá para ficar de 1 semana, 10 dias, 15 dias, tem atração, e eu vou mostrar para vocês que tem. Vamos começar pela atração número 1, arquitetura. Quem gosta de arquitetura vai fazer a festa na República Tcheca, tá? E a arquitetura é quando as pessoas gostam de viajar, né, aquela viagem urbana em que você está numa cidade e vê lugares bonitos, edifícios bonitos, coisas bonitas dentro do ambiente urbano. Bom, a República Tcheca tem 2 grandes atrações, tem muito mais, mas as 2 maiores primeiro, Praga. Não sei se vocês acompanharam, essa é uma notícia fresquinha, estou dando um furo de reportagem para vocês. A revista Time Out, que é uma revista de turismo internacional, fez uma eleição, então não foi escolha deles, foi votação popular. Fez uma votação entre seus leitores. Qual é a cidade mais bonita do mundo? Com 27 mil votos, Praga foi eleita a cidade mais bonita do mundo. Do mundo! E o mundo é grande, hein? Claro, você pode falar, isso é questão de gosto, coisa e tal. Tem gente que vai preferir o A, tem gente que vai preferir B, tem gente que tem memórias afetivas com a cidade C. Eu aceito a opinião de todos, mas você sempre vai colocar Praga entre as top 3, no máximo as top 5 das mais bonitas do mundo. E para Time Out é a número 1, tá? Porque é uma beleza concentrada gigantesca. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é a foto clássica, vendo o Rio Moldava, Ponte Carlos aqui do lado, e lá no alto, toda essa estrutura iluminada é o que se chama de Castelo de Praga, que não é um castelo como a gente imagina, aquele castelo com muros, anéis e torres, ele é mais uma cidadela, um conjunto de edificações. Essa mais proeminente, que parece uma igreja, é uma igreja, na verdade uma catedral, a Catedral de São Vito, tá? Mas além do Castelo de Praga, todo o centro histórico de Praga é muito atrativo na questão da arquitetura, tá? Eu acho até que quem estuda arquitetura, estudante de arquitetura, devia ser obrigado no seu curso a ir para Praga, porque lá você tem todas as escolas arquitetônicas misturadas e convivendo harmoniosamente. Praga teve muita sorte, ela nunca foi destruída, mesmo com Primeira Guerra e Segunda Guerra, não teve bombardeios, destruição, aquelas coisas que a gente vê foto que não tem prédio nenhum. Os prédios que estão lá são todos reais, legítimos, eles vêm desde o século IX até hoje, acumulando construções atrás de construções. Aqui nós estamos vendo algumas das igrejas já em estilo barroco, né? Essa é uma das, a Catedral de São Nicolás em Malastrana, que é um dos bairros da República Tcheca, e não é só arquitetura antiga, você também tem arquitetura mais contemporânea. Este edifício aqui do lado direito da minha tela é o edifício que chama-se a Casa da Virgem Negra. Se vocês olharem com detalhe aqui, tem uma imagem de uma Nossa Senhora Negra aqui neste cantinho. Este é um edifício cubista.
É raríssimo você ter arquitetura cubista no mundo. Praga tem este edifício e mais uns tantos, porque deu a sorte de quando o cubismo estava em alta, Praga também estava. E tem outros edifícios que são muito modernos, como esse da esquerda, que é o Centro Cultural Docks, que tem essa estrutura de um zeppelin de madeira ligando dois prédios. Então, vocês vão encontrar todas essas coisas em Praga. E esse edifício que parece todo torto, mas apesar disso está no prumo, chamado a Casa Dançante, fica no centro de Praga, e ele tem esse nome porque ele lembra um casal dançando, a dama com a sua saia esvoaçante e o rapaz chacoalhando. É um edifício, um dos poucos edifícios muito modernos que está bem no centro de Praga, que a gente está bem na beira do rio. Tá? Agora, não é só Praga que se destaca na arquitetura. A segunda maior cidade da República Tcheca chama-se Brno. Brno fica do lado oriental da República Tcheca, já muito perto da fronteira com a Eslováquia e com a fronteira ao sul que dá com a Áustria. Ela também se destaca por arquitetura. Tem essa clássica, aqui vocês estão vendo uma igreja, chamada Igreja de São Pedro e São Paulo, e ao lado dela, este predinho amarelo, é o chamado Castelo de Spielberg, que era uma antiga fortaleza que ficava no alto do morro. Essa é a parte clássica, mas a parte moderna tem, por exemplo, esta construção que é chamada Villa Tugendhat. Villa Tugendhat é uma casa em estilo modernista. Tá? Vocês podem olhar e falar, uma casa, estilo modernista, mas a gente vê um monte. Aqui no Brasil, o estilo modernista pegou e a gente está acostumado a ver em tudo quanto é canto. O legal é que esta casa foi construída, foi planejada, né, e arquitetada pelo Mies van der Rohe, que era do movimento Bauhaus, um dos fundadores do modernismo. E foi construída a pedido da filha de um industrial, ali na cidade de Brno, em 1923. Então, isso é os primórdios do movimento modernista. Né? O modernismo ainda estava engatinhando e essa casa foi construída. Passou uns tremendos maus bocados, virou QG de nazista, depois virou QG de comunista, foi meio que depenada, mas depois do fim do comunismo, conseguiram restaurar a casa no seu esplendor e vocês podem visitar, inclusive, os originais com os móveis projetados pelo próprio Mies van der Rohe. É uma pérola da arquitetura e tão importante que virou Patrimônio da Humanidade da Unesco. Está protegida pela Unesco, de tão relevante que é e pode ser visitada. Agora, Brno também é uma cidade super baladeira. Gente, não sei se é porque tem muito universitário, também tem muita gente da nova economia, então ela é cheia de bar e cafezinho descolado. Brno parece que ama bares e cafés descolados. Então, é um programar se você ir para a cidade e começar a fazer ou pub crawling ou coffee crawling, não sei se existe esse termo, e ir descobrindo os vários lugarzinhos em que os descolados de Brno resolvem ir. Eu realmente recomendo. Brno é uma cidade que nunca está no radar do pessoal, mas ela merece uma visita. Ou cidade baladeira, viu? Bom, vamos para o segundo tema que vocês podem vender para os seus clientes, castelos e palácios. Tá? República Tcheca, como eu falei, é um país muito pequeno, menor do que o estado de Pernambuco, mas sabe quantos castelos e palácios ela tem? Mais de 2.000 castelos e palácios. É muito castelo, gente. É lógico, nem todos dá para visitar, mas vocês conseguem uns 300, assim. Então, se tiverem tempo, só de castelo e palácio dá para passar um ano visitando, tá? Um dos mais emblemáticos é esse castelo de Karlstein, que vocês veem. Esse, sim, é aquele castelo clássico que a gente imagina, né? Muralhas no alto do morro, torre para observação. Esse castelo foi construído pelo rei Carlos, o maior rei tcheco de todos os tempos, e foi construído como fortaleza para defender as joias da coroa. Ele guardava aí as joias da coroa, tá? Esse castelo fica muito pertinho de Praga, tá falando de 40 quilômetros, dá até para pegar um trem de subúrbio para visitar o castelo, e assim, é completamente histórico. Quando é que a gente vai falar, vou pegar o trem para visitar um castelo? Na República Tcheca você consegue fazer isso. O maior castelo do país é o Castelo de Praga, aquele que eu mostrei na foto de abertura. Mas a gente tem o segundo maior castelo do país, que é o Castelo de Český Krumlov. Český Krumlov é uma cidadezinha que fica a 170 quilômetros ao sul de Praga. Dá até para ir e voltar no mesmo dia, porque existem serviços de ônibus que fazem essa ligação, mas eu recomendo que vocês passem pelo menos uma noite lá, porque a cidade tem uma mística, uma aura interessantíssima.
Esse castelo de Český Krumlov é bem grande, vocês podem visitar os interiores, ele tem vários locais de interesse, móveis antigos, a torre vocês podem subir e olhar lá de cima, e a cidade é uma graça, porque a cidade em volta do castelo tem 300 casas que também foram preservadas como castelo, então quando você viaja para lá, parece que você está numa cidade cenográfica, que a Globo montou ali para gravar uma novela, só que não é, é de verdade, porque a cidade foi preservada e você se sente voltando no tempo, tá? Um outro castelo e palácio muito interessante é esse castelo, um palácio, na verdade, na cidade de Litomyšl. Litomyšl já fica na parte oriental da Boêmia, e nesta cidade foi o lugar onde nasceu o Bedřich Smetana, o maior compositor tcheco. E a casa dele fica bem em frente a este palácio, que também pode ser visitado. Todos esses grafiatos da parede dizem que não tem dois iguais, são completamente diferentes, e são alguns milhares deles. Os interiores também são todos decorados e podem ser visitados. Outro castelo que interessa muito é o castelo de Hluboká. Hluboká fica ali, de volta, voltamos para a Boêmia do Sul, pertinho de Český Krumlov. É um castelo em estilo Windsor, que é incomum fora da Inglaterra, do Reino Unido, e que foi construído na República Tcheca, e pode também ser visitado, como vocês veem, toda a época do ano, inclusive quando está nevado, como essa foto. Tá? Agora vamos falar de natureza. Essa questão da pandemia deixou o pessoal, dizem que vai mudar os hábitos do viajante, e que eles vão procurar destinos com natureza e espaços abertos. Se isso for verdade, nós temos bastante para oferecer. Existe uma região no norte da República Tcheca, noroeste, na verdade, chamada Suíça da Boêmia. Ela não é suíça, mas ela parecia suíça, segundo dois jovens que eram estudantes de arte na Saxônia, que é a região alemã vizinha à República Tcheca, e gostavam de caminhar pela natureza, encontraram essa região e acharam que ela parecia com sua terra natal, a Suíça, então começaram a chamar de Suíça da Boêmia. É um parque que, como vocês veem, tem muitas florestas e essas formações geológicas. Inclusive, se vocês repararem bem, esta ponte de pedra apareceu num filme, As Crônicas de Nárnia. Esqueci o sobrenome. É O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Isso. No primeiro Nárnia, existe uma cena em que está tudo nevado, eles estão andando numa ponte de pedra, que é essa ponte de pedra. Eles não estavam lá de verdade, aquilo foi computação gráfica, mas a ponte era de verdade e a neve também. Tá? Na Suíça da Boêmia também existe a possibilidade de vocês fazer várias trilhas de bicicleta, que são sempre muito bem sinalizadas, inclusive essa que está do lado do rio Elba. O rio Elba é um rio que começa ali na República Tcheca e passa depois pela Alemanha e vai acabar no Mar do Norte. E as trilhas na República Tcheca são bem sinalizadas em vários níveis de dificuldade. Então, vocês podem escolher aqui, combina com o seu estilo, né? Tem gente que é mais atlética, tem gente que é atleta de final de semana. Seja qual for o atleta para quem vocês vendam viagem, vai ter uma trilha na Suíça da Boêmia que funciona, tá? Agora, do lado nordeste, ou seja, ainda estamos no norte de Praga, mas para o outro lado, mais aqui para o lado leste, nós temos uma outra região natural chamada Paraíso Tcheco, e dá para perceber por que ela recebeu esse nome quando a gente olha uma foto dessa, né? O Paraíso Tcheco ele tem a característica de ter muitas formações rochosas, pontudas, como essa que vocês estão vendo, e como era uma região também estratégica, vários castelos foram construídos ali no meio. Então, a graça é vocês passearem pelo parque, encontrando castelos e mirantes e tudo mais. Tem mais uma foto aqui dá para ver bem as formações. Essa região do Paraíso Tcheco, quem tem o Amazon Prime, o streaming do Amazon, tem um seriado chamado Carnival Row, em que tem as fadas que moram num determinado lugar. Foi tudo gravado lá na República Tcheca. Então, vocês podem assistir o seriado e ver um pouquinho do Paraíso Tcheco nesse seriado também. Tá? Ainda falando de natureza, agora nós vamos para o sul. Vamos voltar lá para perto de Český Krumlov, perto do castelo de Hluboká. Nós temos um outro parque natural que chama-se o Parque de Šumava, mas aí a pegada já é outra. Nós estamos falando de algumas montanhas, muitas florestas e algumas regiões pantanosas. Então, é mais parecido com o nosso Pantanal Mato Grossense, tem bastante água. O sul da República Tcheca é bastante
molhado, tem a represa de Lipno e vários estanques, várias represas artificiais que são usadas para a criação de peixes, que também se pode fazer. Em Chumava, eu trouxe uma imagem porque em Chumava tem uma dessas estruturas que vocês estão vendo, mas elas, na verdade, estão por todo o país. E é um negócio super legal. Eles chamam de passarela na copa das árvores. É uma estrutura de madeira, uma passarela, e que é construída a 30, 40 metros de altura. Então, você vai andando por essas estruturas e você está passando com a árvore ali do seu ladinho. E quando chega no final, tem esse encaracolado que deixa você subir até o topo. Quando você chega no topo, você tem uma vista maravilhosa da região. E que se você quiser descer, você não precisa andar tudo de volta, tem um escorregador no meio, uma descida um tanto radical, porque é o tamanho de um prédio de 30 andares. Então, vai ser um escorregador bem rápido para vocês. Tá? Bom, spas. A República Tcheca tem uma longa tradição de spas. Na verdade, recentemente, esta cidade que eu estou mostrando para vocês, a cidade de Mariánský Lázně, junto com outras 2 cidades tchecas e mais 8 cidades europeias, entrou na lista da Unesco de Patrimônios da Humanidade como os grandes spas da Europa. Porque existia um tempo ali, século XIX, final do século, segunda metade do século XIX, começo do século XX, em que era uma atividade nobre e aristocrática frequentar spas. Tá? E isso era feito por reis, por princesas, por intelectuais, por artistas, e o valor de frequentar o spa foi reconhecido pela Unesco, inclusive aqui em Mariánský Lázně, que, como vocês podem ver, não é feio, muito ao contrário, é bonito. Aqui tem essa colunata de Maxim Gorki, que é uma das mais bonitas, e eu vou mostrar depois a outra cidade, Karlovy Vary, que eu mencionei, ela está num outro capítulo. Esta não foi reconhecida pela Unesco, mas também um spa muito clássico, Luhačovice, em outra região. Existem vários spas espalhados pela República Tcheca, e eu acho, particularmente, esse é um turismo pouco explorado. Se alguém quiser um nicho, turismo de spas pode dar muito certo, porque são hotéis luxuosos, uma oferta super bacana de você poder relaxar, estar envolvido com a natureza, em lugares diferentes e saudáveis. Né? Se o pessoal realmente está preocupado com a saúde depois da pandemia, o turismo de spa vai crescer. Tá? Mais uma imagem de Luhačovice, como vocês podem ver, sempre edifícios muito clássicos e muito bonitos e muito bem preservados na República Tcheca. E, já que hoje é sexta-feira, vamos falar de cerveja. Cerveja é um assunto muito sério na República Tcheca e um assunto muito sério para várias pessoas que viajam, que gostam de fazer o turismo cervejeiro. E não dá para pensar em turismo cervejeiro sem vocês pensarem na República Tcheca, porque foi aqui, na cidade de Pilsen, que em 1842, nesta fábrica que eu mostro para vocês, foi criada a cerveja loira, essa cerveja dourada que nós costumamos tomar, que se conhece justamente como cerveja Pilsen ou cerveja tipo Pilsen, Pils, para os mais íntimos. Foi aqui que o mestre cervejeiro desenvolveu a nova fórmula e criou essa receita que corresponde a 70% de toda a cerveja tomada no mundo hoje. Vocês podem visitar a fábrica, apesar de que é a principal atração da cidade, vão descer no subterrâneo, onde existem esses barris. Eles não fazem tudo no barril, esse é um barril de controle de qualidade, para eles saberem que estão reproduzindo corretamente a receita que foi feita há mais de 100 anos atrás, e tem direito a fazer aquela degustaçãozinha no final, tomar uma cervejinha tirada do barril, como não, né? Fora isso, Pilsen tem muita atração no seu centro histórico, a igreja de Catedral de São Bartolomeu, os edifícios na praça principal, esculturas, uma grande sinagoga. É uma cidade que está a 90 quilômetros de Praga, então dá para vocês fazerem um bate e volta a partir de Praga tranquilamente. Tá? Outro templo da cerveja na República Tcheca. Bom, a República Tcheca inteira é um templo, porque toda cidade que você vai tem a sua micro cervejaria e eles juram que é a melhor cerveja da República Tcheca, se não do mundo, tá? Vocês experimentem e depois me digam. Mas em Žatec, essa cidade que eu estou mostrando para vocês, existe um museu que é chamado A Catedral do Lúpulo, porque essa região de Žatec, ela é a região produtora de lúpulo, e todo bom cervejeiro sabe que
boa cerveja tem 3 ingredientes, né? Malte, que é a cevada geminada, água de boa qualidade e lúpulo, só isso, nada mais. E o lúpulo é que dá aquele sabor amarguinho da cerveja, que é tão gostoso, tá? E o lúpulo de Jatets é tido como um dos melhores e tem até este museu. Vocês podem visitar não só a cidade, que inclusive tem vários filmes que foram gravados porque ela é uma gracinha, e pode visitar a Catedral do Lúpulo em Jatets. E vamos falar agora de turismo industrial. Puxa, esse é um turismo que pouca gente imagina, mas a República Tcheca tem algumas boas amostras. Pouca gente sabe, mas a República Tcheca ela era o pulmão industrial do Império Austro-Húngaro. Então, na parte que era no tempo que era parte do Império Austro-Húngaro, as principais indústrias estavam localizadas no território tcheco. Quando a República Tcheca se tornou um país independente, na verdade ela virou Tchecoslováquia, ela virou um país muito rico, porque ela já tinha toda uma planta industrial instalada, né? E, inclusive, por isso que foi um dos primeiros lugares que Hitler invadiu, porque ele estava interessado em tomar essas fábricas para si. Bom, na região nordeste, bem no extremo, ali na fronteira com a Polônia, na região que a gente chama de Silésia, existe a cidade de Ostrava. Em Ostrava existia minas de carvão e, como tinha mina de carvão ali, tinha também uma indústria siderúrgica para fazer aço, que é esta planta que vocês estão vendo aqui. Bom, com o passar do tempo, decidiu-se que não ia mais, era uma fábrica muito poluente, que eles não iam mais produzir nada na cidade de Ostrava, não ia ter mais exploração de carvão, não ia ter mais siderúrgica nem nada. Mas o que fazer com essa estrutura enorme, cheia de ferro que estava lá? Transformar em um centro cultural. E hoje, essa ex-antiga indústria siderúrgica abriga shows e concertos como, por exemplo, Colors of Ostrava, que é um dos festivais mais badalados da Europa. Tem sempre um line-up que o pessoal pira e olha que enche, sempre enche e se realiza em Ostrava. Uma cidade também que está crescendo muito. Quem acompanha esporte deve lembrar, porque a etapa do vôlei de praia da República Tcheca é disputada em Ostrava. Teve torneio de tênis que também está sendo disputado lá. Ela está recebendo cada vez mais eventos, e não sem motivo, porque é uma cidade muito bacana. É lá no cantinho, mas é muito bacana. Nada é muito longe na República Tcheca, dá para chegar tranquilo. Tá? Outra cidade relacionada com turismo industrial é a cidade de Zlín. Zlín fica na região da Morávia, que é a parte leste da República Tcheca, mais para o sul, perto de Brno. Tá? Zlín está relacionada à história de um industrial tcheco chamado Sibacha, que era um produtor de sapatos. Ele tinha uma grande indústria de produzir sapatos. Na verdade, tudo isso que vocês estão olhando era a antiga indústria de sapatos do Sibacha. Justamente naquela época, entre guerras, entre a independência final da Primeira Guerra, quando a Tchecoslováquia ficou independente, e começo da Segunda, quando ela foi invadida, o senhor Bacha fez grande sucesso com a sua indústria em Zlín. Tá? Ele precisou, inclusive, construir casas para seus funcionários, porque ele queria que seus funcionários morassem bem. Ele construiu esse conjunto residencial, que é um conjunto residencial até hoje, as casas chamadas as casas de Bacha. E ele, no slide anterior, esse prédio grande foi, durante algum tempo, o prédio mais alto da Europa, para vocês terem uma ideia do poderio industrial. Infelizmente, com a Segunda Guerra, essa família foi perseguida e acabou migrando para a América. Sabe para onde eles foram? Uma parte foi para o Canadá e outra parte para o Brasil. Existe descendentes da família Bacha aqui na fronteira do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul, onde eles fundaram 2 cidades, que chama-se Bataiporã e Bataiguaçu, justamente o Bata em menção ao sobrenome da família. 7º tema que vocês podem vender para os seus passageiros da República Tcheca são jardins. Muita gente gosta de visitar jardins. E olha, eu tenho um jardinzinho para mostrar para vocês aqui em Lednice. Lednice, também na Morávia, também perto de Zlín, perto de Brno, como a gente já falou. Lednice é uma região protegida pela Unesco. Na verdade, Lednice e Valtice, que são 2 cidadezinhas muito próximas. Lednice pertencia à família Liechtenstein, os mesmos Liechtensteins que tem aquele país, eles têm um país ali encravado entre a Suíça e a Alemanha, existe um país chamado Liechtenstein,
Esta família era dona dessas terras, esse palácio que eu estou mostrando pertencia a eles. Prestem atenção no palácio e tentem achar o palácio agora. Conseguiram achar? Ele está aqui no fundo, bem escondidinho. Toda esta área que vocês estão vendo é o jardinzinho do palácio, e eu não estou mostrando ela toda, eu estou mostrando que cabe na foto, porque essa área tem 10 vezes o tamanho do Parque de Ibirapuera. Sim, um parquezinho de 10 vezes o tamanho do Ibirapuera para vocês visitarem. Para visitar esse parque, vocês têm que pagar a fantástica quantia de 0 coroas tchecas, porque ele é um parque público, vocês podem entrar à vontade, né? Para visitar o castelo dos Liechtenstein, ou o Palácio de Liechtenstein, aí custa alguma coisinha, mas não é caro. Vocês podem andar por esse parque à vontade, mas é bom ir com tempo, porque tem bastante lugar para conhecer, viu? Perto de Lednice, perto de Brno, sempre ali na Morávia, nós temos esta cidade que é difícil pronunciar, mas se fala Kroměříž. Kroměříž, na verdade, é a cidade, e o que eu estou mostrando é o antigo palácio do arcebispo, era onde ele morava, tinha essa casinha humilde, e esta casinha era cercada por esses jardins, que são jardins no estilo francês, então geométricos, decorados, em que se pode ir lá, e eles também estão protegidos como patrimônio da Unesco, tá? Um filme muito antigo. Bom, eu vou falar daqui a pouco de cinema, mas só dando um spoiler, teve cenas do filme Amadeus que foram gravadas aqui, e se passando por Jardins de Viena, né? Dava para enganar bem. E eu falei de arcebispo, então vamos falar de turismo religioso, tá? Eu poderia mencionar que Praga é uma das cidades que existe ali o bairro de Josefov, que é um lugar do antigo gueto judeu, então ali é um centro de peregrinação do turismo judaico, mas como eu já falei de Praga, eu vou me focar em outras cidades que têm relação com a religiosidade. Começamos por Kutná Hora, onde existe esta igreja, também protegida pela Unesco, chamada a Igreja de Santa Bárbara. Kutná Hora é uma cidadezinha a 60 quilômetros de Praga, dá para fazer passeio de meio-dia, se vocês quiserem, e ela chegou na época medieval a ser tão importante quanto Praga, porque ali existiam minas de prata, então a cidade era muito rica. Além da igreja de Santa Bárbara, nós temos uma outra igreja, essa um pouco mais arrepiante, é uma capelinha que está no meio de um cemitério e que é totalmente decorada com ossos humanos. Sim, toda essa decoração que vocês veem nessa capela é feita com os ossos de 40.000 pessoas que foram enterradas ali ao longo do tempo. É um pouco... Bom, estamos no mês do Halloween, acho que é o momento certo de sugerir esse passeio. Tem gente que acha um pouco assustador, mas eu nunca tive problema lá. Eu sempre achei legal. Dizem que é um tributo à finitude do homem. Faz o homem pensar que, no final, todos nós vamos acabar do mesmo jeito. Bonito de pensar assim. Outra cidade ligada com o turismo religioso é Olomouc. Olomouc fica ali na Morávia e ela era a sede do arcebispado da Morávia. Então, ela tem muitas igrejas, ela parece assim uma Ouro Preto da Morávia, porque ela tem alguns morrinhos, você vai andando por esses morros e vai achando igrejas barrocas, né? A República Tcheca passou por muitas guerras, inclusive guerras religiosas, e teve a famosa Guerra dos 30 Anos, que eram protestantes contra católicos. Os católicos ganharam, e quando ganharam, começaram a erguer os seus monumentos, né, de acordo com o que eles acreditavam, e foi justamente nessa época que Olomouc ganhou os seus principais enfeites. Esse aqui à esquerda, essa torre é, na verdade, uma coluna mariana, uma coluna em homenagem à Nossa Senhora, e ela é uma das maiores que existem na República Tcheca, com certeza maior, também um patrimônio preservado da Unesco, e junto com as outras fontes da praça, eles formam o maior conjunto escultórico da República Tcheca, depois de Praga. Praga ainda ganha, mas Olomouc é o segundo. Tem um trem de alta velocidade que liga Olomouc até Praga. Olomouc está a uns 300 quilômetros de Praga, mas com esse trem de alta velocidade, você pega ali um trem umas 8h30 da manhã, quando é 10, 11 horas, você já está em Olomouc. Dá para conhecer a cidade, no final da tarde pega o trem de volta, faz um bate-volta também, sem precisar se deslocar. Se quiser se deslocar, tem hotéis muito bons lá também, tá?
Aqui nós estamos vendo outra igreja, essa é a catedral da cidade, e do lado tem um chamado Museu do Arcebispado, onde tem vários objetos sacros e pinturas, inclusive uma carruagem toda feita de ouro que se pode visitar. E eu mencionei um pouquinho antes que nós tínhamos atrações de cinema, né? A República Tcheca é um país muito utilizado para a gravação de filmes e seriados, né? Porque a cenografia já está pronta, né? Quando você vai para lá, não precisa inventar muito, está tudo preservado, tudo mantido, então é só ligar as câmeras e rodar, né? Eu fiquei devendo a vocês Karlovy Vary, uma das cidades termais do Triângulo dos Balneários, aqui, que junto com Mariánski Lázny foi incluída na lista de patrimônio da Unesco. Karlovy Vary é uma cidade cinematográfica em dois sentidos. Primeiro, porque lá todo ano acontece um famoso festival de cinema, o mais importante da Europa Central, que tem tapete vermelho, estrelas de Hollywood, tudo que tem direito. E também porque a cidade em si é usada como cenário de vários filmes. Esse edifício que eu estou mostrando para vocês é o Grand Hotel Pup. O Grand Hotel Pup apareceu em dois filmes que vocês devem conhecer. Um é As Férias da Minha Vida, com a Queen Latifah. Quem viu esse filme é uma americana que acha que vai morrer e resolve pegar as economias dela e torrar em umas férias maravilhosas, e ela vai para o Grand Hotel Pup em Karlovy Vary. Aí eles usaram o nome verdadeiro e o lugar verdadeiro. É uma comédia romântica divertidíssima, quem não assistiu, assista, está toda hora passando na TV, com Gerard Depardieu e Queen Latifah. E um outro filme, aproveitando que esta semana foi lançado o último filme do Daniel Craig como 007, quando ele fez o primeiro, já faz um bom tempo, estamos falando de 15 anos, acho, foi o 007 Cassino Royale, e o Cassino Royale era a cidade de Karlovy Vary. No filme aparece lá que eles vai jogar um jogo de pôquer em Montenegro, mas, na verdade, todas as cenas foram gravadas em Karlovy Vary. Tem uma cena em que ele passa bem em frente aqui a essa colunata, quando ele está encontrando o seu contato, chegando na cidade, e a tomada aérea que fazem para falar de Montenegro, na verdade, é esta cidadezinha, que fica muito perto de Karlovy Vary, que se chama Loket, que é um povoado onde tem um castelo, onde o rei Carlos passou a sua infância, inclusive. Então, não vão para Montenegro. Se o seu cliente fala, eu vi o filme do 007, queria ir para Montenegro, não é Montenegro, você tem que mandar ele para a República Tcheca, por favor. Tá? Outro castelo que aparece em filme é esse castelo de Konopiste. Apareceu num filme, e aliás, tudo que apareceu nesse filme era a República Tcheca. Vocês devem ter assistido um filme chamado O Ilusionista, com Edward Norton, em que ele é um mágico que se passa supostamente em Viena, no século XIX. Ele é apaixonado por uma duquesa que é a noiva do príncipe herdeiro do Império Austríaco. Bom, não vou dar spoiler do filme, mas o príncipe herdeiro morava neste castelo de Konopiste, o que não é errado, porque, na verdade, o príncipe herdeiro Franz Ferdinand do Império Austríaco, que foi assassinado e detonou o início da Primeira Guerra, ele morava no castelo de Konopiste de verdade, então não estavam inventando tanto assim, tá? Além disso, outras cenas de O Ilusionista, tudo que vocês veem lá é na República Tcheca. Onde aparece Viena é Praga, o castelo da princesa da duquesa era em Český Krumlov, tudo que vocês veem no filme foi gravado na República Tcheca. Outro castelo que aparece em vários filmes é esse castelo de Buzov, que fica perto de Olomouc. Quem assistiu o seriado Jovem Indiana Jones viu esse castelo e não sabia que era Buzov, mas também é uma cenografia pronta, né? Isso aqui é o tipo de coisa que a gente esperaria encontrar em parque da Disney ou qualquer coisa assim, só que novamente era de verdade, né? Um castelo que pertencia à Ordem dos Cavaleiros Teutônicos e que está lá disponível para fazer uma visita para quem gosta de castelos, palácios e de cinema também, tá? E o nosso 10º tema, outro tema de viagem que provavelmente vai crescer, é a questão esportiva. Pessoas que gostam de fazer esportes dos mais leves aos mais radicais vão encontrar oferta na República Tcheca. Tá? República Tcheca tem, por exemplo, várias corridas de rua. Isso é uma coisa que a gente vê que está crescendo. Bom, estava antes da pandemia, deu uma parada, mas vai voltar. Então, vocês podem vender para os seus clientes viajar para correr. A República Tcheca tem uma maratona, que é a Maratona de Praga, e tem pelo menos cinco meias maratonas, que são corridas de 21 quilômetros,
como essa que está sendo feita em Liberec. Liberec é uma cidade muito interessante, muito bonita. Eu podia ter colocado ela na parte do cinema, porque no último filme do Homem-Aranha tem uma cena na roda gigante que foi gravada nesta praça aqui que eu estou mostrando, bem em frente a esse edifício, que apesar de parecer uma igreja, não é uma igreja, é a prefeitura, tá? Vocês poderiam correr em Liberec, inclusive tem uma prova que mistura cidade com, como Liberec é muito perto ali da região da Suíça, da Boêmia, que é aquela região natural que eu mostrei para vocês, eles fazem a prova misturando cidade e natureza. Então, você corre um pouco na cidade, daí você sai, vai para fora da cidade, no meio da natureza, e depois volta. Então, para quem gosta de correr, dizem que a mudança de cenário é divertida, né? Então, aqui vai ter mudança de cenário o tempo inteiro, tá? Outra cidade que tem uma meia maratona é Český Budějovice. No Český Budějovice é a principal cidade da Boêmia do Sul, fica ali do lado de Český Krumlov, do lado do Šumava, do lado do Palácio de Hluboké, e na verdade é a maior cidade da região, e por isso a meia maratona acontece lá. Uma última curiosidade sobre Český Budějovice, e vou retomando um pouco do tema da cerveja. Nesta cidade de Český Budějovice se fabrica uma cerveja que tem o nome de Budweiser, e não tem absolutamente nada a ver com a Budweiser americana que nós conhecemos por aqui. Quando essa cidade tinha mais influência alemã, isso quer dizer antes da Segunda Guerra, ela tinha um nome alemão, que era usado na época do Império Austro-Húngaro, que era Budweiser. E a cerveja feita em Budweiser era Budweiser, né? Só que quando veio o comunismo, ficou atrás da cortina de ferro, coisa e tal, ninguém mais ouviu falar dessa cidade por muito tempo, e aí alguém lá no Milwaukee, nos Estados Unidos, achou que Budweiser era um nome legal para registrar na sua cerveja. Mas as duas cervejas não têm absolutamente nada a ver. Inclusive, você não vai encontrar, você pode encontrar cerveja feita em Český Budějovice aqui no Brasil, mas ela vai ter outro nome, por um acordo entre as marcas. Aqui nas Américas, Budweiser é americana, e na Europa, Budweiser é a tcheca, e elas não se misturam, tá? Aqui no Brasil, você encontra essa cerveja como Czechvar, e na Europa você encontra a Budweiser americana como Bud, simplesmente. Tá? Isso é uma curiosidade, guerras de marcas das cervejas. Bom, Český Budějovice é um dos lugares que vocês podem correr, mas vocês também podem correr em Olomouc, porque tem prova lá, podem correr em Praga, que Praga tem meia maratona além da maratona. Vocês podem correr em Ústí nad Labem, que é outra cidade que também tem meia maratona. Podem correr, Brno tem meia maratona também. Dá para correr na República Tcheca inteira, e se vocês não quiserem correr uma prova específica, vocês podem simplesmente fazer trilhas, porque, como eu falei, existem inúmeras trilhas muito bem sinalizadas. E, depois desses 10 itens, eu vou dar um bônus para vocês, que é a República Tcheca de luxo. Normalmente não se pensa na República Tcheca como um destino de luxo, mas pode muito bem ser. Por quê? República Tcheca tem vários, mas vários campos de golfe e de alta qualidade. Eu não consigo jogar golfe, meus limites, o máximo que eu consegui foi um mini golfe até hoje, mas já soube de jogadores que foram e falaram que os campos da República Tcheca são muito, muito bons, não deixam nada a desejar os melhores campos do mundo, tá? Este campo aqui, nós estamos ali na região da Morávia do Norte, e, tanto quanto eu sei, parece ser um lindo campo. Além do golfe, vocês podem se dedicar a compras luxuosas, e especialmente os cristais. República Tcheca é onde se fabrica cristais da Boêmia. Boêmia é a nossa região oeste, então no oeste da República Tcheca é o antigo reino da Boêmia, onde se faz os cristais mais finos do mundo, que são fornecidos para as principais casas reais, embaixadas e lugares chiques de todo mundo, e vocês podem comprar, podem até visitar a fábrica, né, onde se faz tudo à mão, e tem lojinha no final para quem quiser comprar um souvenirzinho. Outra coisa que você pode vivenciar com luxo na República Tcheca são os chamados chateaus. Chateau, na verdade, é um palácio de campo, né? Geralmente os nobres tinham seus palácios mais perto da cidade, e quando iam para o meio do campo, se tornava-se um chateau. Existem diversos chateaus espalhados pela República Tcheca, e muitos deles se converteram em hotéis de alto luxo. É um lugar super tranquilo. A República Tcheca já é tranquila. No interior da República Tcheca é o tranquilo do tranquilo. Então, vocês podem ir lá. Eles geralmente estão associados a spas, a piscinas, a tratamentos e a boa gastronomia.
Nem que seja, não digo ficar uma semana, mas ficar uns 2 noites, 3 noites ali, é super relaxante, romântico e chique, tá? E restaurantes, né? República Tcheca tem vários restaurantes de altíssima qualidade, inclusive alguns estrelados Michelin, e cada vez mais estão surgindo novos chefes com novas propostas espalhadas por todo o país. Então, vocês podem experimentar a cozinha tcheca tradicional, mas também podem ir para as fusion foods, para as misturas de culinárias regionais com culinárias internacionais. Existe uma ampla oferta que se pode aproveitar. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar um último filminho para a gente recapitular tudo isso que eu falei e vamos ver se vocês reconhecem alguns dos lugares que eu mostrei para vocês neste filme. E solta, maestro. Ganhe um doce quem conseguir traduzir as legendas. Tadã! Pessoal, antes de ir embora, deixo um convite aqui para vocês. A gente tem um grupo privado no Facebook específico para agentes de viagem, tá? Com esse acesso aqui do Bitly, o Check é B2B, vocês conseguem se inscrever. Se não, coloca lá Check é para profissionais, que vocês vão encontrar também, tá? É um grupo em que a gente sempre coloca as novidades para agentes de viagem em primeira mão, algumas ofertas, algumas notícias. Vale a pena você estar conectado com a gente pelo Facebook e também pelo blog, pelo site, pelo Twitter. O nosso contato sãopaulo@checkturismo.com. Estamos aqui para ajudar o agente de viagem no que for possível. Se você precisarem de fotos, vídeos, informações, dicas, sugestões, é para isso que a gente está há 15 anos aqui no país e espero continuar por mais 15. Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês e, como a gente diz na República Tcheca, děkuji za pozornost. Isso é muito simples, muito fácil de repetir. Tenho certeza que vocês vão falar isso para os seus, a próxima vez que quiserem dizer obrigado. Tassiana.